9. Vinho mortal. Nenhuma planta de pântano ou solto. Nenhuma flor de urze ou vinha. Além de botões sem flor de papoulas. Uvas verdes de prosérpina. Canteiros pálidos de sussurros soprados. Onde folha alguma floresce ou cora. Exceto por essa da qual ela esmaga. Para homens mortos vinho mortal. Algernon Charles Swinburne, The Garden of Proserpine. Cordelia e Matthew avançaram por um curto caminho pelo beco antes de uma porta se assomar diante deles. Ela brilhava na lateral de uma parede de aparência desgastada, e Cordelia desconfiava de que, para os mundanos, a abertura não seria sequer visível. Lá dentro havia um corredor estreito cujas paredes eram cobertas de pesadas tapeçarias de tecido que iam do teto ao chão, obscurecendo o que quer que estivesse atrás delas. Ao fim do corredor havia outra porta, também pintada de vermelho. Quando este lugar não abriga o salão, é uma casa de jogos, sussurrou Matthew para Cordelia quando eles se aproximaram da porta. Tem até mesmo uma escotilha no telhado, assim, se forem vistoriados pela polícia, os jogadores podem escapar pelo beiral. A porta foi subitamente escancarada. O ambiente revelou um homem alto, descontraído, usando paletó e calça cinza. Na escuridão, seus cabelos pareciam completamente brancos. Cordelia pensou inicialmente que ele devia estar na casa dos 60 anos, no mínimo, mas quando eles se aproximaram ela percebeu que o rosto dele era jovial e atento, os olhos de um roxo escuro. Aquele devia ser Malcolm Fade, alto feiticeiro de Londres. A maioria dos feiticeiros tinha um traço que os diferenciava, um sinal físico de seu sangue de demônio, pele azul, chifres, garras feitas de pedra. Os olhos de Malcolm eram certamente de um tom sobrenatural, como ametistas. 3 de vocês desta vez, disse ele a Ana. Ela assentiu. 3. Tentamos limitar o número de caçadores de sombras no salão, disse Malcolm. Prefiro que os Nephilim se sintam sobrepujados pelos integrantes do submundo, pois tão frequentemente acontece o contrário. A voz de uma mulher chamou atrás dele. Malcolm não se virou, mas sorriu. Você alegra o lugar, no entanto, conforme Hipatia me lembra. Ele escancarou a porta e lhes deu passagem. Entrem. Estão armados? Esqueçam, é claro que estão. São caçadores de sombras. Ana passou pela porta, então Matthew, Cordelia por último. Quando ela passou perto de Malcolm, ele olhou para o rosto dela. Não tem sangue Blackthorne em sua família, tem? Perguntou ele, de súbito. Não, nenhum, acho, falou Cordelia, surpresa. Que bom, ele indicou para que prosseguissem. Por dentro, o salão era uma série de salas interconectadas, decoradas com tons incandescentes de joias vermelhas, verdes, azuis e douradas. Eles seguiram por um corredor pintado de bronze para uma sala octogonal cheia de integrantes do submundo. Conversas e gargalhadas se elevavam ao redor como as marés. Cordelia sentiu o coração tiritar um pouco, havia algo naquela noite que soava perigoso, e não porque ela estava numa sala cheia de seres do submundo. O fato de nenhum deles estar fazendo qualquer tentativa de esconder isso fazia parecer, de alguma forma, menos preocupante. Vampiros passavam andando orgulhosamente, os rostos reluzindo à luz elétrica, lobisomens caminhavam pelas sombras usando elegantes trajes de festa. Havia música, obra de um quarteto de pé num palco elevado de madeira de cerejeira, no centro do salão. Cordelia viu um belo violinista com os olhos verde-dourados de um lobisomem, e um clarinetista com cachos castanho-avermelhados, as panturrilhas terminando em cascos duros de bode. As paredes eram de um azul intenso, e imensas pinturas de moldura dourada estavam penduradas nelas, retratando cenas da mitologia. Pelo menos Cordelia achava que fossem cenas de mitologia. Normalmente, quando as pessoas estavam nuas em pinturas, descobrira ela certa vez, era porque o pintor acreditava que os gregos e os romanos não tinham necessidade ou utilidade para roupas. Fato que Cordelia achava confuso, principalmente quando os indivíduos estavam absortos em atividades como combate a minotauros ou lutas contra serpentes. Qualquer caçador de sombras sabia que, na batalha, era crucial ter um uniforme que cobrisse o corpo. Eu simplesmente não consigo entender por que alguém faria um piquenique nu, disse Cordelia. Entrariam formigas em lugares bem complicados. Ana gargalhou. Cordelia, você é como uma lufada de ar fresco, disse ela quando uma mulher com cabelos escuros se aproximou deles, carregando uma bandeja de prata. Os fios estavam presos em torno de um pente de marfim, do qual pendiam peônias de seda, e o vestido bordado era de um carmesim intenso. Brilhando na bandeja, taças de cristal cheias de líquido gasoso. Champanhe, disse a mulher, e quando ela sorriu, o brilho de dentes pontiagudos se destacou contra o lábio inferior. Uma vampira. Obrigada, Lili, disse Ana, pegando uma taça. Matthew fez o mesmo, e depois de um momento de hesitação, Cordelia imitou a ambos. Ela jamais bebera champanhe, ou nada parecido. De acordo com sua mãe, moças só bebiam licores doces como xerez e ratafia. Matthew virou o champanhe numa golada só, colocou a taça vazia de volta na bandeja de Lili e pegou outra. Cordelia ergueu a taça dela no momento em que um garboso feiticeiro com um colar de penas passou de braços dados com uma vampira loira usando um vestido vermelho granada.
Ela era linda, e pálida como neve recém-caída. Cordélia pensou nas mulheres mundanas que pagavam para ter seus rostos pintados de branco para preservar a juventude e manter a compleição na moda. Elas deveriam simplesmente se tornar vampiras, pensou ela. Sairia mais barato. Que sorrisinho é esse? Perguntou Matthew. Você parece prestes a gargalhar. Cordélia tomou um gole de champanhe, tinha gosto de bolhas arejadas, e olhou para ele maliciosamente. Qual é o problema nisso? A maioria das moças teria medo, disse ele. Quero dizer, não Ana. Ou Lucy, mas a maioria. Eu não me assusto com tanta facilidade, disse Cordélia. Estou começando a sentir isso. Ele olhou para Ana e Lily, a moça vampira estava rindo, a cabeça dela próxima à de Ana. Ana é capaz de seduzir qualquer um, disse Matthew a Cordélia em voz baixa. Qualquer um mesmo, é o talento dela. Não é meu único talento, espero, falou Ana, olhando para cima quando Malcolm Fade ressurgiu. Ele gesticulou para dispensar Lily, ela deu as costas num redemoinho de seda. Hipatia deseja ver você, Ana, falou Malcolm. Ela tem um amigo de fora da cidade que pediu para conhecer você. Ana abriu um sorriso lento. E esse amigo está vindo de onde? Do litoral, disse Malcolm. Venha logo, você sabe como Hipatia fica. Ana piscou para Cordélia e Matthew, e se virou para seguir Malcolm por uma passagem coberta com papel de parede damasco. Eles logo saíram de vista. Ela é tão linda, falou Cordélia. Ana, quero dizer. Ana tem algo. Matthew ergueu uma sobrancelha pensativa. Os franceses chamariam de Jolie Laide. Cordélia sabia o bastante de francês para franzir a testa. Bonita feia. Ela não é feia. Não quer dizer isso, explicou Matthew. Significa beleza exótica. Estranhamente bonita. Denota ter um rosto com personalidade. O olhar dele passou do alto do cabelo dela para as pontas dos sapatos de Cordélia. Como você tem? Ele estendeu a mão para pegar mais uma taça de champanhe de uma bandeja que passava, quando o lindo lobisomem do quarteto cruzou com eles, dando um sorriso. De algum modo, Matthew esvaziara e descartara a taça em sua mão com impressionantes velocidade e discrição. Ele tomou uma golada da nova taça e encontrou os olhos de Cordélia por cima da borda. Cordélia não sabia bem como se sentia ao ser chamada de bonita feia, mas havia problemas mais importantes à mão. Ela não sabia quando voltaria a ficar a sós com Matthew, então disse. Você se lembra de como perguntei sobre sua mãe, lá no baile? Sempre gosto de falar sobre minha mãe nesse tipo de festa, zombou ele. Ela tomou outro gole de champanhe e tentou segurar um soluço. Sua mãe é a consuleza, prosseguiu ela. Eu tinha reparado nisso, sim. E no momento ela está em Idris, onde estão se preparando para julgar meu pai. Ele semicerrou os olhos. Eu pensei, ele sacudiu a cabeça. Um grupo de bailarinas vampiras olhou para os dois e deu risinhos. Não importa. Penso demais e bebo demais. Esse é sempre o meu problema. Tem algo que não entendo, falou Cordélia. Porque ainda não julgaram meu pai com a espada mortal? Então teriam a prova de que ele é inocente. Matthew pareceu levemente surpreso. De fato, faz pouco sentido possuir um objeto mágico que obriga quem o toca a contar a verdade se ele não é utilizado em julgamentos criminais. A palavra criminal ainda fazia Cordélia tremer até os ossos. Temos pouca informação, mas meu irmão tem amigos da academia em Idris. Ele ouviu dizer que não planejam usar a espada mortal no julgamento. Acha que você poderia convencer sua mãe da necessidade da espada? Matthew tinha pegado outra bebida, possivelmente de uma planta num vaso. Ele ainda observava Cordélia por cima da borda da taça. E ela, por sua vez, se perguntava quantas pessoas tinham visto Matthew sorrindo junto a um copo de bebida e deixaram de notar que ele as observava com aqueles olhos verde escuros. Você está muito aborrecida com isso, não está? Disse ele. É minha família, justificou ela. Se meu pai for declarado culpado, não apenas o perderemos, mas ficaremos como os Lightwood ficaram depois da morte de Benedict. Tudo o que temos será destituído de nós. Nosso nome cairá em desgraça. Você se importa tanto assim com a desgraça? Não, disse Cordélia. Mas minha mãe e meu irmão sim, e eu não sei se eles sobreviveriam. Matthew apoiou a taça numa mesa de canto de marchetaria. Tudo bem, disse ele. Vou escrever para minha mãe em Idris. O alívio foi quase doloroso. Obrigada, falou Cordélia. Mas peça que ela mande a resposta para Lucy, por favor, no instituto. Não quero que minha mãe veja a carta antes de mim, caso sua mãe negue o pedido. Matthew franziu a testa. Minha mãe não. Ele se calou, olhando para além dela, para onde Lily acenava, do outro lado do salão. Aquele é o sinal de Ana. Precisamos ir. Cordélia sentiu uma leve empolgação de inquietude. Ir para onde? Para o coração de tudo, falou Matthew, apontado o corredor com papel damasco ao fim do qual Ana sumira. Prepare-se, feiticeiros podem ser tão traiçoeiros quanto fadas se estiverem determinados.
Curiosa, Cordelia acompanhou Matthew pelo corredor. Lanternas de papel iluminavam o caminho. No fim da passagem, havia um armário de ébano entalhado com uma variedade de objetos estranhos dispostos detrás da vitrine. Matthew deu uma batidinha brincalhona no vidro. O armário avançou para dentro. Ali dentro, havia uma gruta dourada. O cômodo inteiro reluzia, desde o teto pintado ao piso onde o carpete brilhava como lenço de papel encerado. Havia mesas de madeira folheada contendo todo tipo de tesouros, pássaros mecânicos encristados de lápis lazuli e ouro, manoplas e adagas de delicado artesanato das fadas, uma caixa de madeira polida decorada com o símbolo de um ouroboros, uma serpente mordendo a própria cauda, e uma maçã lapidada a partir de um único rubi. No final do cômodo havia uma cama com dossel do tamanho do quarto inteiro de Cordelia, embutida em cobre e bronze, coberta com dezenas de almofadas com tecido de ouro. Sentada na beira da cama, como se fosse um trono, estava uma mulher, uma feiticeira reluzente que parecia habilidosamente moldada com materiais encantados. A pele era escura, o cabelo era bronze, o vestido era de um ouro lustroso. Cordelia hesitou às soleiras da porta. Havia outras pessoas ali além da mulher feiticeira, o próprio Malcolm Fade e Anna Lightwood, recostados num conjunto de sofás de nogueira e veludo com debrum de ouro, as longas pernas dobradas sobre os finos braços de madeira. Malcolm Fade sorriu. Bem-vindos, pequenos caçadores de sombras. Poucos de sua classe veem os aposentos de Hypatia Vex. Ela é bem-vinda, eu me pergunto. Indagou Hypatia, com um sorriso felino. Deixe que ela se aproxime. Cordelia e Matthew avançaram juntos, Cordelia contornando cautelosamente as cadeiras e mesas rococó, reluzentes com moldura de ouro e pérolas. De perto, as pupilas de Hypatia Vex eram do formato de estrelas, sua marca de feiticeira. Não posso dizer que gosto da ideia de tantos Nephilim infestando meu salão. Você é interessante, Cordelia Carstairs. Cordelia hesitou. Se precisa pensar, disse Hypatia, e então não é. Isso não faz muito sentido, falou Cordelia. Certamente, se você não pensa, não pode ser interessante. Hypatia piscou, criando o efeito de estrelas se apagando e acendendo como lâmpadas. Então ela sorriu. Suponho que você possa ficar um momentinho. Bom trabalho, Cordelia, falou Anna, balançando as pernas da beira do sofá. Arabella, como estão as bebidas? Cordelia se virou e percebeu a presença de uma mulher fada com cabelo cacheado azul e verde. Ela estava de pé em uma alcova, parcialmente escondida, à sua frente, uma mesa de canto onde ela misturava bebidas. Suas mãos se movimentavam como frondes na água, abrindo decantadores e frascos de cristal cheios de líquido vermelho, e servindo-os com diligência em uma variedade de taças de vinho e champanhe. Cordelia semicerrou os olhos. Acabaram de ficar prontas, querida, disse Arabella, e se aproximou para distribuir bebidas. Matthew aceitou de bom grado. Cordelia notou que Arabella andava com um requebrado, vacilante, como se fosse uma marinheira sem o costume de caminhar em terra. Quando Arabella deu a Anna a bebida dela, Anna puxou Arabella para seu colo. Arabella gargalhou, tirando os sapatos franceses. As pernas estavam escandalosamente nuas, e cobertas com um leve e iridescente padrão de escamas. Elas brilhavam à luz dourada como um arco-íris. Uma sereia. Então aquela era a amiga de Hypatia, do litoral. Era um tipo de fada raramente visto fora d'água, pois as pernas humanas lhe causavam dor ao andar. Arabella reparou no olhar de Cordelia e deu de ombros, o movimento fluido sob a pesada cascata de cabelo azul e verde. Não piso em terra há muitos anos. Da última vez que visitei esta cidade feia, os seres do submundo e os caçadores de sombras estavam tentando formar os acordos. Eu não fiquei muito impressionada com os Nephilim naquela visita, e não sou afeita a caçadores de sombras desde então. Mesmo assim, exceções podem ser abertas. Antes de os acordos serem formados, aquela mulher não pisava em terra havia mais de 30 anos. Arabella se recostou em Anna enquanto falava, e os dedos cheios de cicatrizes de Anna percorreram ligeiramente as ondas do cabelo da sereia. Minúsculos peixes, tão pequeninos quanto fagulhas de uma fogueira e de um azul intenso, se agitavam quando perturbados e saltavam de mecha a mecha, acompanhando os movimentos de Anna. Que adorável, seu cabelo é como uma linda correnteza, murmurou Anna. Por que há peixes nele? Aparentemente, Anna era capaz de seduzir diversas pessoas em uma noite. Arabella corou e saltou de pé para pegar mais bebidas do aparador. Sabemos por que Anna trouxe você, Matthew, disse Malcolm. Você é divertido, mas tem algum motivo pelo qual esta jovem menina Carstairs os esteja acompanhando nesta noite? Porque precisamos da ajuda de vocês, disse Cordelia. Todos no quarto riram. Malcolm sorriu e ergueu a taça vazia para Cordelia, como se ela tivesse feito uma piada especialmente boa. Arabella ainda estava junto ao aparador, salpicando flores em 2 taças de champanhe e cantarolando. Anna e Matthew pareceram ofendidos. Magnus Banius ajudaria, disse Hypatia, as estrelas nos olhos brilhando. Por isso eles vieram. Magnus os fez acreditar que um feiticeiro sempre os ajudará. Magnus não está aqui, falou Malcolm.
O olhar distante. Não pretendo lhe fazer mal, criança, mas certa vez amei uma caçadora de sombras e isso só me trouxe tristeza. Ela se tornou uma irmã de ferro, e partiu o coração dele, disse Hipatia. Ah! Exclamou Cordélia, surpresa. As irmãs de ferro eram ainda mais cheias de segredos do que os irmãos do silêncio. Sérias e isoladas, elas forjavam adamas em armas com marcas para os Nephilim, lá de sua fortaleza escondida. Faziam isso há 1000 anos. Como os irmãos do silêncio, elas não se casavam, e tinham a responsabilidade de colocar feitiços de proteção nos bebês dos caçadores de sombras quando eles nasciam. Ninguém que não fosse da Irmandade tinha permissão para entrar na Cidadela Adamante. Apenas mulheres podiam escolher ser irmãs de ferro, embora parecesse tão solitário para Cordélia quanto a Fraternidade do Silêncio. Isso parece muito triste. De fato, falou Malcolm. Nossa classe e a sua ficam melhor separadas, não importa o que Bunny diga. Não conheci Bunny, disse Hipatia, tamborilando os dedos dourados. Antes de ele deixar Londres, ajudou os Nephilim, mas eles se lembram da gentileza dele, ou apenas esperam ajuda ao primeiro sinal de problema. Deixei que você entrasse em meu salão porque você me diverte, Matthew Fairfield. Porque você é uma criança tola e bela, que toca o fogo porque é lindo, e se esquece que ele o queimara. Não presuma que isso significa que pode pedir favores. Pode ser divertido para você descobrir o que eles querem, sugeriu Ana. Como se você já não soubesse, disse Hipatia, mas o olhar que ela deu a Ana foi de afeição, e Ana sorriu. E se fizéssemos algo por você? Disse Cordélia. Arabella estava distribuindo as rodadas, colocando as bebidas enfeitadas com flores diante dos feiticeiros. Malcolm ergueu sua bebida e olhou o fundo da taça como se buscasse conforto ali. Apressadamente, Cordélia falou. E se eu salvasse suas vidas? Desta vez, eles não riram. Apenas a encararam. Adorável, falou Hipatia. Mas não estamos em perigo. Eu discordo, falou Cordélia. Ela sacou Cortana. Cada luz no quarto refletiu ao longo da lâmina. Cordélia atingiu a taça de cristal de Hipatia com um golpe da espada. A taça explodiu, lançando vidro e vinho em todas as direções. Arabella deu um grito de indignação e Cordélia girou a espada até a ponta lá diretamente para a sereia. Uma pena, disse Cordélia. Jamais conheci uma sereia. Queria que você não tivesse se revelado uma envenenadora. Matthew, que já havia entornado sua bebida toda, apoiou a taça na mesa com um tinido alto. Veneno. Apenas para os feiticeiros, falou Cordélia. Eram eles que ela estava tentando matar. Hipatia pareceu indignada. Posso perguntar como chegou a essa conclusão mirabolante? Minha mãe conhece muito sobre plantas medicinais, e compartilhou seu conhecimento comigo, falou Cordélia. Há uma planta cultivada por sereias, uma variedade subaquática da mortal beladona, que não se vende nem nos mercados das sombras. Uma gota é a morte. Eu a vi salpicar essas flores em suas taças. Malcolm Fade agitou a mão sobre a própria taça. Fagulhas roxas despertaram e dançaram no líquido. A mancha de vinho tinto no tapete desabrochou como uma flor e se tornou fumaça roxa. Hipatia olhou para a taça quebrada como se esta tivesse se transformado em um rato. Eu fui criança na Cornualha há muito tempo, onde a tropa beladona cresce livremente, disse Malcolm, baixinho. Sou especialista nos usos da beladona mortal, e já vi essa espécie que é prima dela, a mortal beladona aquática. A senhorita Carstairs está certa. Ela salvou nossas vidas. Peguem a sereia, disse Hipatia entre dentes. Ana já estava de pé, com uma adaga na mão, os movimentos leves como os de um gato. Arabella mexia em seu corpete, os dentes expostos, mas Ana agarrou o pulso da sereia, torcendo-o com força. Um objeto caiu dos dedos de Arabella e rolou pelo carpete dourado. Era o chifre de uma criatura marinha, afiado, à ponta mortal. Deixe-me acabar com minha vida, sibilou Arabella, contorcendo-se, mas Ana continuava a contê-la, um braço em torno de seu pescoço. Marcas se iluminaram no braço esguio e no de Ana, a adaga na outra mão reluzia como diamante. Deixe-me morrer com honra como faz o povo do mar. Honra. Não há honra no envenenamento. É um truque covarde, falou Hipatia. Pretendia envenenar a mim e Malcolm Fade. E por quê? Que poder você busca? Ela busca vingança, disse Malcolm. Ouvi falar de você, Arabella. Você se considerou insultada pelos Nephilim anos antes. Deve ter sido uma questão muito mais séria do que pensávamos, pois quando Hipatia lhe disse que eles estavam aqui esta noite, você tentou retribuir. Ele estreitou os olhos. Hipatia e eu teríamos morrido, feiticeiros envenenados por caçadores de sombras, é o que você alegaria. Todo ser do submundo de Londres iria querer sangue de Nephilim. Com a expressão como pedra, Hipatia pegou um pequeno sino dourado e o agitou. O som ecoou pelo quarto. Uma jovem fada de pele azul com flores digitais nos cabelos enfiou a cabeça pela fresta da porta. Chamou, senhora. A boca de Hipatia estava comprimida. E Acinte, peça que os guardas levem esta sereia e a coloquem na adega. Por favor, pense bem antes de colocar uma envenenadora na adega, disse Matthew. Eu imploro, pelo bem de minhas visitas futuras.
Hipatia acenou. Coloque-a na sala do sussurro, então. Ela não deve conseguir causar problemas lá, nós a levaremos para o labirinto espiral em breve. E então? Perguntou Cordélia quando dois trolls usando uniformes com fio de ouro entraram, tiraram Arabella das mãos de Ana e escoltaram a sereia sibilante para fora do quarto. O que vai acontecer com ela? Um julgamento, disse Hipatia. Um assunto dos integrantes do submundo que não interessa a você. Será justo. Seres do submundo são sempre justos. Creio que agora não deve ser um problema oferecer ajuda a Cordélia, falou Ana, limpando a poeira dos punhos de sua camisa. Pois ela salvou sua vida. Ana está certa, disse Malcolm. Uma dívida é uma dívida. Com o que deseja ajuda, Nephilim. Cordélia deixou que Matthew contasse a história, o piquenique, a visão de Dames do mundo das sombras, os demônios que atacaram a luz do dia, os caçadores de sombras feridos e o veneno que os irmãos do silêncio não conseguiam curar. Seu amigo viu uma terra de sombras que ninguém mais pode ver. Disse Hipatia. Ele é o filho da jovem feiticeira que pode se transformar e do caçador de sombras louco o bastante para se casar com ela. Eu sabia que isso causaria problemas. Matthew pareceu furioso. Cordélia falou. Ele consegue, de fato, ver o que outros não conseguem. É um raro talento. Então esse é um tipo de demônio que vem à luz do dia, falou Malcolm. E transmite um veneno que seus estudiosos desconhecem. Se tais demônios estão à solta em Londres, não seria bom para ninguém, falou Ana. É claro que todos os demônios vêm de outros mundos, falou Hipatia. Mas se acha que, como filhos de demônios, estamos intimamente familiarizados com a geografia deles e com aqueles que a habitam, estão bastante enganados. Não estamos insultando você, senhorita Vex, disse Cordélia. Mas você é atenta a tudo que ocorre no submundo. Nada acontece nele sem que você saiba. Se houve mais notícias sobre esses estranhos demônios. Não houve, disse Hipatia, firmemente. Toda a conversa tem sido sobre a ausência de demônios em Londres, na verdade, e de como isso é estranho. Ragnar chamou de a calma antes da tempestade, mas ele é um arauto do apocalipse até nos melhores momentos, falou Malcolm. Bem, parece que eles estão retornando, disse Ana. Um bando de demônios cheques apareceu em Seven Dials no outro dia. E demônios Delmas foram vistos na cidade, acrescentou Matthew. Criaturas nojentas e imundas. Hipatia e Malcolm trocaram um olhar. Demônios eram um problema de todos, seres do submundo e caçadores de sombras. Um único ataque contra os caçadores de sombras por criaturas desconhecidas era uma coisa, mas demônios cheques e Delmas eram assassinos que não discriminavam ninguém. Houve um boato, recomeçou Malcolm, embora seja apenas um boato, vejam bem, de que algum tipo de indivíduo poderoso, um feiticeiro, talvez, espalhou entre os grupos de demônios que Londres deveria ser evitada. Desde quando demônios dão ouvidos a alguém? Indagou Ana. Malcolm deu de ombros. Como eu disse, um boato. Além do mais, em tal situação, parece inteligente deixar estar. A época de deixar estar já passou, falou Cordélia. Esses demônios diurnos podem ser um agouro de que o pior está por vir para todos nós. Certamente deveríamos trabalhar juntos para descobrir se esse é o caso. Detesto quando os caçadores de sombras estão certos. Hipatia suspirou. Ragnar Fell está de volta a Londres, e ele já atuou ao lado de caçadores de sombras. Ele sabe muito sobre mundos demoníacos, sendo ele mesmo um estudante de magia dimensional. Se houver uma dimensão dando origem a demônios capazes de suportar a luz do sol, ele saberia a respeito. Parece um ponto de partida. Como podemos encontrá-lo? Perguntou Matthew. Vamos enviar uma mensagem urgente a ele, falou Hipatia. Ele entrará em contato com vocês. Ela afundou de novo na cadeira. Agora vão, ordenou ela, fechando os olhos estrelados. Estou cansada de anjos. Parecia haver pouco mais a se dizer. Matthew, Ana e Cordélia voltaram pela sala principal do salão, onde um vampiro recitava poesias sobre sangue. Logo estavam na Berwick Street e no mundo exterior. Cordélia inspirou uma boa dose do ar frio da noite. Tinha gosto de poeira e cidade. Nephilim era a jovem fada de pele azul que Hipatia chamara de Hyacinthe. Ela olhou ao redor com nojo antes de entregar a Matthew um embrulho de veludo. Fade queria que você ficasse com isto, disse ela. Ele é grato pelo que todos vocês fizeram. O que vocês fizeram? Acrescentou ela, curiosa. Jamais soube de um feiticeiro que demonstrasse gratidão. Ana deu uma piscadinha para ela. Já eu lhe conto a história. Cordélia e Matthew olharam para Ana, surpresos. Hyacinthe corou e saiu dando risadinhas pelo beco. Vou ficar um pouco mais, disse Ana, espreguiçando-se como um gato. Vocês dois podem levar a carruagem, voltarei sozinha para casa. Matthew abriu uma ponta do veludo. Acomodadas cuidadosamente ali dentro, estavam talvez meia dúzia de lâminas de um requintado e cuidadoso artesanato de fadas. Matthew assobaiou. Um verdadeiro presente. Ele olhou para Cordélia com admiração, seu cabelo bronze brilhando à luz de nafta. Eu jamais teria adivinhado que Arabella estava envolvida com envenenamento.
Eu lhe disse mais cedo, falou Ana, apontando a carruagem. Eu jamais cortejo jovens entediantes. Dias passados. Paris, 1902. Você precisa ir a Paris, dissera Matthew a Thomas na véspera da partida de Thomas para Madrid. Ele, James e Matthew estavam jogados nas cadeiras da Taverna do Diabo, esperando por Christopher. Já que você finalmente vai conseguir fugir desta ilha chata e conhecer um lugar culto, precisa ir a Paris primeiro. Não fica a caminho da Espanha, dissera Thomas. E só isso já será empolgação bastante para mim. Besteira, disse Matthew. Só Paris é como Paris. E você precisa ficar no meu lugar preferido, o Hotel d'Alsace. Na margem esquerda. Todos chamam de L'Hotel. Isso não quer simplesmente dizer, o hotel, em francês. Perguntara James, mal tirando os olhos de seu livro. Isso é porque é o hotel no qual todo mundo que não é um Zé Ninguém se hospeda. Eu não sou um Zé Ninguém, protestara Thomas. Oscar Wilde se hospedava lá, falou James. Quando Matthew diz, não é um Zé Ninguém, geralmente está se referindo a ele. Não só Oscar Wilde, falou Matthew. Mas sim, Oscar Wilde. Ele morreu lá. Creio que você se divertirá mais, falou James. Thomas realmente pretendia confinar sua viagem à Espanha, mas as palavras de Matthew o influenciaram, e quando o chefe do Instituto de Madrid sugeriu que Thomas tirasse 2 semanas de folga para ver um pouco mais do mundo, Thomas se lembrou das promessas de Matthew de que o mundo todo mudaria aos seus olhos caso ele contemplasse a cidade das luzes. L'Hotel dava a sensação de se estar na casa de alguém, ainda que fosse um alguém um pouco desleixado. Ficava no 6º arrondissement, o que, no todo, tinha um aspecto bem amigável, mas levemente acabado. Era cheio de mundanos que estudavam na Sorbonne, que ficava nos arredores, e Thomas achava fácil se sentir parte da multidão conforme caminhava pelas ruas do bairro ao pôr do sol, escolhendo um lugar para jantar. Ele se recusou a comparecer ao Instituto de Paris, viu apenas um punhado de seres do submundo, e saiu para se divertir. Infelizmente, Thomas se acostumara ao fácil alcance dos amigos mais próximos, e até mesmo o Instituto de Madrid era um lugar alegre onde sempre havia companhia. A solidão começou a extenuá-lo rapidamente. Ali ele não conhecia ninguém e não falava praticamente nada do idioma. Dias inteiros se passaram e sua única conversa foi com um garçom, ou um funcionário de museu, ou o recepcionista no hotel. Ele foi ficando cada vez mais solitário, e, em sua solidão, ficou entediado. Ele ia diligentemente ao Louvre e formulava opiniões sobre o que via, mas não tinha ninguém com quem compartilhá-las. Ele as escrevia num caderno e se perguntava se algum dia as leria de novo. Contava os dias até retornar à Espanha, perguntando-se como revelar a Matthew que a cidade em si não era companhia o suficiente para satisfazê-lo. E então, inesperadamente, ele viu alguém que conhecia. Não um amigo. Alastair Carstairs definitivamente não era um amigo. Mas era mais do que um conhecido, certamente. Eles estudaram juntos na academia. Época em que Carstairs fora, para não ser preciso demais, terrível. Ele fora um dos meninos maus, aqueles que pregavam peças cruéis e perigosas. Aqueles que identificavam uma característica marcante de outro garoto e se certificava de esmaga-la com a força de seu desprezo e de suas gargalhadas. No caso de Thomas, era a estatura dele. Ele era baixo para a idade, e tinha ombros estreitos, e parecia mais jovem do que era. É claro que isso fora anos antes. Thomas agora estava mais alto do que a maioria das pessoas. Na verdade, ele só viu Alastair porque conseguia enxergar acima das cabeças na multidão que o separava. Matthew indicara a Thomas a Libraire Galignani, na Rue de Rivoli, como um local cuja visita era obrigatória. É a mais antiga livraria de língua inglesa no continente inteiro. Thomas se deteve sobre livros de poesia, permitindo-se demorar para decidir qual comprar. E então Alastair apareceu. Thomas ainda não havia decidido se reconheceria a presença de Alastair, mas não teve muita escolha. Alastair o fitava diretamente. Thomas viu em seu rosto uma série de expressões: leve reconhecimento, confusão, choque, exasperação, resignação sofrida. Thomas deu um breve aceno. Alastair abriu caminho pelas pessoas entre eles. Pelo anjo, Lightwood, disse ele. Você ficou gigantesco. Thomas ergueu as sobrancelhas. Algumas pessoas próximas fizeram o mesmo. Essa é sua vingança, creio, prosseguiu Alastair, como se Thomas tivesse feito aquilo como forma de ataque pessoal, por todas as vezes que o chamei de Tomazinho, ou de baixote, ou... Não me lembro, tenho certeza de que eu sempre tinha algo mordaz e sarcástico para dizer. O que você está fazendo em Paris? Quis saber Thomas. O que você está fazendo em Paris? Retrucou Alastair num tom superior, como se tivesse flagrado Thomas fazendo algo condenável. Estou na quinzena de férias do meu intercâmbio na Espanha. Alastair assentiu. Um silêncio recaiu. Thomas começou a entrar em pânico. Eles não eram amigos. O que Thomas sabia sobre Alastair era, em boa parte, negativo. Ele não sabia quais eram suas obrigações ali. Estava pensando em maneiras de pedir licença educadamente, talvez fugir da livraria e voltar algumas horas depois, quando Alastair falou. Quer ir ao Louvre, então? Vou lá depois daqui.
Thomas poderia ter respondido já fui, obrigado, ou na verdade, tenho um compromisso urgente no almoço, mas não o fez. Estava sozinho havia dias. Então falou. Tudo bem. Então eles foram. Estava cheio, e Alastair ficou mal-humorado, mas não descontou em Thomas. Ele não menosprezou a arte. Mas também não fez comentários entusiasmados. Para surpresa de Thomas, Alastair parecia satisfeito em se postar diante de uma obra e simplesmente admira-la por um bom tempo, deixando que ela estimulasse seus sentidos. O rosto dele estava sério, com a testa franzida, mas Thomas tinha certeza de que era o máximo de contentamento que já vira Alastair. De sua parte, Thomas tinha visitado aquele mesmo museu e reunira várias, de acordo com ele, observações perspicazes sobre várias obras. Chegara a partilhar algumas delas com Alastair, hesitantemente. Ficara esperando deboche em resposta, mas Alastair apenas reconhecera os comentários com um menear de cabeça. Thomas não tinha motivo para gostar de Alastair, na verdade, tinha todos os motivos para não gostar, mas naqueles breves momentos juntos, na presença de um lindo objeto, ele se sentia grato pela presença do sujeito, e o reconhecimento de Alastair, ainda que sutil, fazia com que ele se sentisse melhor do que nunca desde sua chegada a Paris. Talvez Alastair tivesse mudado, pensou Thomas. Talvez todos crescessem, cedo ou tarde. Talvez ele nem tivesse sido tão ruim assim, para começo de conversa. Thomas se lembrou de sua época na academia e concluiu que, não, Alastair tinha sido terrível desde o início, definitivamente. Mas agora parecia mais calmo, mais sério. Depois que eles deixaram o museu, Thomas e Alastair foram caminhar ao longo do Sena. Alastair queria saber tudo sobre Madrid, e Thomas conseguiu até mesmo arrancar algumas histórias de Alastair sobre a temporada dele em Damasco, no Marrocos e na própria Paris. Tendo crescido em Idris e Londres, Thomas achava que Alastair devia ser muito viajado. No entanto, ele se perguntava se tantas mudanças deixariam uma pessoa solitária. Agora a Torre Eiffel se assomava diante deles, e Alastair apontou para ela. Já subiu lá? Já, respondeu Thomas. A vista é deslumbrante. O que acha da vista daqui? Perguntou Alastair. Thomas teve a distinta sensação de que era uma armadilha montada para ele, mas não sabia muito bem o motivo, ou como evitar pisar nela. Acho que é uma estrutura fascinante, disse ele. Não há nada igual. Alastair deu uma risada desprovida de qualquer sarcasmo. De fato não há. Na verdade, muitos parisienses ficam horrorizados por ela. Eles acham feia, até mesmo horrorosa, e a chamam de a Folle de Eiffel. Thomas olhou para a torre de novo. O sol estava se pondo, manchando o metal com um brilho laranja rosado. Por um momento, aquilo o lembrou das imponentes torres de Adamas que protegiam a capital dos caçadores de sombras, Alicante, do modo como elas refletiam a luz do sol poente e a sustentavam por um pouco mais de tempo do que era esperado. Não é feia, disse ele. Apenas incomum. Alastair pareceu satisfeito. Certíssimo. Gustave Eiffel é um gênio, e tenho certeza de que ele um dia será devidamente estimado. Às vezes é preciso dar espaço e permitir às pessoas que façam aquilo em que são boas, mesmo que pareça loucura no momento. Eles jantaram juntos em um bistrô nos arredores, o qual Thomas considerou relativamente decente, mas Alastair descreveu como indiferente. Eles conversaram até tarde da noite, fecharam o restaurante, pois todos foram embora e eles ainda estavam conversando, sobre livros, viagem, música, história. Thomas disse a Alastair que planejava tatuar uma rosa dos ventos na parte interna do braço. Não tinha contado isso a ninguém, e Alastair pareceu curioso. Onde no braço? Perguntou ele, e quando Thomas mostrou, Alastair passou as pontas dos dedos no local, sem timidez, traçando um caminho desde a pele sensível do pulso até a dobra do cotovelo. Thomas permaneceu sentado, chocado e trêmulo, embora sentisse calor pelo corpo todo. Alastair não pareceu notar, apenas tirou a mão dali e pediu a conta ao garçom, a qual ele pagou. Alastair se recusou a contar a Thomas onde estava hospedado, mas pediu que eles se encontrassem num certo endereço na tarde seguinte, para uma surpresa. 15 minutos depois do horário marcado do encontro, Thomas concluiu que Alastair não apareceria, e que provavelmente estava em algum lugar rindo daquilo, mas Alastair realmente apareceu, e até mesmo pediu desculpas pelo atraso. Então levou Thomas às portas do Teatro Robert Houdin. Sei que deveríamos evitar coisas mundanas, falou Alastair, mas você precisa ver isso. É um filme, uma imagem que se mexe. Este é o mais recente. Chama-se Viagem à Lua. Até mesmo Thomas conseguia traduzir aquilo, e durante 17 minutos eles se maravilharam juntos diante da obra dos mundanos, imagens que se mexiam, como um teatro, mas projetadas em uma tela. Havia um narrador, o qual Thomas supunha estar contando a história, mas ele não conseguia acompanhar. Ele se divertiu mesmo assim, vendo aqueles mundanos usando fantasias estranhas e entrando numa grande caixa de metal semelhante a uma cápsula de munição, indo até a lua e sendo perseguidos por estranhas criaturas que já moravam lá. Você acha que é real? Perguntou ele a Alastair quando iam embora, piscando contra a súbita luz do dia. O quê? Não, não seja idiota, disse Alastair, colocando uma mecha de cabelo preto atrás das orelhas.
As pessoas sempre faziam alarde por cabelos loiros, como o de Matthew, como se fosse especial, mas intimamente Thomas achava que cabelos e olhos escuros eram muito mais atraentes. É como uma peça ou um truque de mágica. É o que os mundanos fazem, eles não são capazes de fazer magia, então fazem truques que parecem magia, mas não são de verdade. Alastair se despediu de Thomas no fim da rua, disse que deixaria Paris no dia seguinte, mas continuava se recusando a contar o motivo de sua visita, seu novo destino ou mesmo porque iria partir no dia seguinte. Thomas supôs que eles não fossem amigos, embora tivesse gostado do tempo que passaram juntos. Ele não sabia definir muito bem o que era um amigo, senão alguém com quem se gostava de passar o tempo. A viagem toda parecera destacada e onírica. Alastair viera de lugar nenhum e agora voltava para lugar nenhum, e Thomas não fazia ideia de quando se veriam de novo, ou como agiriam quando se vissem. Eram amigos agora. Será que tinham sido amigos nesses últimos dias? Volto para a Espanha em alguns dias também, falou Thomas. Alastair deu uma risadinha. É estranho que você tenha vindo até aqui de Madrid. É como tirar férias das férias. Creio que sim, falou Thomas. Então franziu a testa. Não, não é estranho. Um ano viajando não são férias. É uma alocação em um posto. Você precisa fazer piada de tudo. Alastair pareceu espantado. Desculpe, disse ele, depois de um longo momento. Eu não tive intenção nenhuma com isso. Ele pareceu preocupado naquele momento, e humano e vulnerável de um jeito que fez Thomas querer. Bem, ele não tinha certeza do que queria fazer, mas estendeu a mão para Alastair, que a fitou por um momento, então a apertou lentamente. A mão era morna e calejada contra a de Thomas, que de repente se lembrou da sensação dos dedos de Alastair em seu braço e tentou não mudar a expressão. Eles deram um aperto de mãos. Alastair não perguntara a Thomas sobre os amigos ou familiares. Thomas também não perguntara a Alastair. Naqueles dias, foi como se ninguém mais existisse no mundo. Bem, disse Thomas. Adeus, Carstairs. Adeus, Lightwood. Tente não ficar mais alto. Está começando a ficar repulsivo na outra direção. Thomas ficou observando Alastair indo embora, e esperou que ele virasse uma última vez, mas Alastair jamais virou para trás antes de dobrar a esquina e desaparecer.